Hoje eu queria falar de algo que atinge cada um de nós. Ninguém está isento de sofrer de algumas dos conflitos da vida. Meninos, idosos, pessoas humildes, pessoas endinheiradas, pessoas simples, pessoas famosas, sofrem desses conflitos na vida. Ninguém está isento a eles, ninguém está imune, de vez por outra, passar por alguns desses conflitos. E o interessante é que para cada um deles, para cada conflito deste da alma que a nossa vida nos faz passar, há respostas e há saídas à luz da palavra de Deus. Eu queria então pensar nessa série de mensagens. Pode colocar os slides aí, Lucas, por favor. Pensando nessa série Vencendo os Conflitos da Alma, eu quero pensar então com você sobre os temas que nós queremos refletir durante essa série: ansiedade, depressão, culpa, suicídio, ira, vícios, inveja. Já passou por isso? Está passando por isso? Se não passou ou não está passando, você não está isento de passar. Por isso nós queremos, nessa sequência de reflexões, irmãos, pensarmos sobre como sair e como vencer esses conflitos da vida. Hoje então queremos pensar sobre a ansiedade, e o tema da nossa reflexão é esse: diga não à ansiedade. Nós vivemos dias difíceis, conturbados, o ser humano rodeado de tanta agitação, de tantos problemas, cada vez mais tem vivido inúmeras crises existenciais. E essas crises atingem cada um de nós de uma forma mais simples ou mais severa, e a gente precisa encontrar, à luz da palavra de Deus, a saída, o escape. E Deus tem respostas para nós, tem saídas para a nossa vida, para essas questões que enfrentamos a cada dia. Vamos ler então o texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, dos versos 25 a 34. E nesse texto Jesus está falando para nós, para os seus discípulos. Ele está transferindo aos discípulos o sermão da montanha. Jesus estava pregando um sermão, chamado o Sermão do Monte. E nessa parte do sermão de Jesus, ele está falando claramente para os discípulos e para nós alguns conselhos e algumas ordens de como não devemos ceder à ansiedade. E Jesus quer ensinar isso para mim e para você também nessa noite. Mateus capítulo 6, de 25 a 34, o texto diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Meus irmãos, nessa palavra de Jesus, a nós e aos seus discípulos, nós aprendemos muitas coisas. Porque a ansiedade vem batendo à nossa porta desde que o mundo é mundo. O homem tem passado por ansiedade, e a ansiedade tem levado pessoas ao suicídio e todas as demais
problemas que nós queremos abordar nessa série de mensagens. A ansiedade leva à depressão, leva à ira, leva ao suicídio, leva à inveja, enfim. Entendemos que a ansiedade, como já foi dito por um autor, o Augusto Cury, disse que é o mal do século. Alguns dizem que a depressão é o mal do século, mas seja depressão ou ansiedade, as duas são desastrosas e destruidoras na vida de cada um de nós e precisamos aprender a vencê-las e derrotá-las à luz da palavra de Deus. E eu achei essa frase aqui muito interessante e verdadeira, que eu queria que você pensasse comigo. Fala de 3 itens: depressão, estresse e ansiedade. Depressão, excesso de passado. Estresse, excesso de presente. E ansiedade, excesso de futuro. E não é verdade? A gente fica estressado de tanta informação, excesso de presente. É tanta coisa que chega ao nosso conhecimento de informação, e isso bombardeia a nossa mente, a gente fica com esse excesso de presente e ficamos estressados. A depressão, o excesso de passado, não sepultamos coisas da nossa vida, não vencemos ciclos pelos quais nós já deveríamos tê-los vencido e sepultados e acabado com eles. E esses ciclos que não se completam continuam trazendo angústia ao nosso coração e chegamos à depressão. E a ansiedade é o excesso de futuro. A gente fica preocupado com tudo que vai acontecer amanhã. E nessa preocupação do que ainda vai acontecer, a gente esquece de viver o hoje. E ficamos sempre ansiosos, sempre preocupados com o dia de amanhã. Tem alguém ansioso aqui no nosso meio? Não levanta a mão. Não precisa levantar, não quero ver a igreja inteira levantando a mão. Mas a ansiedade eu queria passar aqui, achei umas gravuras que achei interessante, queria passar para você. Fazemos um quiz agora, fazemos um teste, para você ver se você se enquadra como alguém ansioso ou não. Então tem aqui 8 características de pessoas ansiosas, vamos ver? Prepara aí a caneta, prepara aí o lápis, vamos ver se você vai se encaixar em alguns desses. Primeira, uma das características: enxerga perigo em tudo. Tudo que vai fazer, acha que é perigoso. Viajar de avião, meu Deus! Não, vou de ônibus, eu vou de carro, mas não me chame para viajar de avião. Vai se o avião cai. A minha sogra disse que avião não tem cabelo para segurar, né? E assim as pessoas têm medo de tudo, medo até daquilo que é irreal. Medo até de uma injeção. Tem homem que tem medo de injeção, sabia? Vai no médico para tirar sangue, quer ver 10 vezes se a seringa está esterilizada mesmo, se a agulha é nova. Outro sinal: assaltar a geladeira. Aí chega de noite, aquele brigadeiro fica te chamando lá na geladeira. Gente, brigadeiro, pudim, essas coisas não podem ficar na geladeira da gente. Porque na hora da ansiedade a gente corre para lá, a gente vai abraçar aquelas coisas que só detonam a saúde da gente. Você também costuma assaltar a geladeira à noite? Sinal de ansiedade. Fica preocupado demais, vai para a geladeira. Alteração de sono. E não dorme, fica contando 10 carneirinhos, 20, 50, 100 carneirinhos. O rebanho inteiro e o sono não chega. Sinal de ansiedade. Sofrer com muscular. Vi gente até se retorcer agora, ele sentiu dor agora aí. Eu tinha uma tia que era assim, né? Se eu falasse que estava doendo o cotovelo, ela dizia: eu também estou sentindo isso. Estou com a dor nos ombros, eu também estou sentindo isso. A pessoa com tensão, preocupar-se em excesso, preocupa com tudo. Preocupa com o dólar, preocupa com a política, preocupa com o filho, preocupa com o colégio do menino, preocupa até com o gari que vai passar na frente da rua. Preocupações em excesso. Conviver com medos não reais, medo da própria sombra, medo de coisas que nem estão a nosso redor. E tem um maluco lá na Coreia querendo jogar uma bomba, já está preocupado aqui, já está com medo aqui. Preocupado com coisas que não fazem parte nem da sua rotina. Viver inquietação constante. E agora? Gente que está estressado com tudo, os nervos à flor da pele, não consegue ver ninguém nem falhando perto de você, nem dando algum vacilo, já fica estressado e quer colocar tudo abaixo. Inquietação constante. E por fim, perfeccionismo. Encontrando pelo na casca de ovo, né? Pessoas que querem ver os mínimos detalhes. Isso é sinal de ansiedade também. Perfeccionismo é sinal de ansiedade. A gente tem que vencer essas coisas.
E assim, meus irmãos, esses tiques e essas situações que vão tomando a nossa atenção, vão deixando a gente cada vez mais estressado, isso tem um plano de fundo, a ansiedade, nós precisamos vencê-la. Então, em primeiro lugar, à luz do texto que nós vimos, Jesus diz assim: não ande ansioso. Veja o que Jesus está dizendo: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus está fazendo uma pergunta para nós. Jesus fala de coisas essenciais da nossa vida: o que comer e o que vestir. E se Ele pode fazer, dar-nos tudo aquilo que nós precisamos, aquilo que é essencial. Veja que Jesus está falando de coisas essenciais, não de coisas supérfluas, não de vaidades, mas Jesus está falando de necessidades. E a gente fica: Senhor, eu queria tanto ter um iate. Por que eu não tenho uma lancha para no final de semana passear nas praias de São Vicente? Eu queria um jet ski. Eu estou angustiado porque eu não tenho um jet ski. Jesus não falou que ia te dar todos os seus desejos, todas as nossas futilidades. Ele disse que nos supriria de todas as nossas necessidades. E a gente precisa, meus irmãos, ater-se a nossa mente e o nosso coração naquilo que realmente temos necessidade. Muitas vezes somos tomados e domados pelos meios de comunicação, pela mídia, pelos comerciais, pelas propagandas, que sempre vão querer provar que se você tem alguma coisa, você ainda não tem esse outro que é melhor. Você tem uma TV de 40 polegadas, mas você não tem essa aqui que é 4K. Você não tem essa aqui que é uma Smart TV. Você não tem essa que é de 50 polegadas. Você não tem essa que a espessura dela é de apenas 5 centímetros. Não, você não tem. E o mundo vai sempre querer provar que você não tem e você precisa ter. E às vezes nós já estamos cheios de tanta coisa. Já temos tantas coisas. E estamos sempre insatisfeitos. E assim Jesus nos ensina que não devemos ficar ansiosos. Então, em primeiro lugar, o que o Senhor quer dizer com não preocupar-se? Quando Jesus fala não preocupar-se, Ele não está dizendo para eu e você termos uma vida indolente, uma vida desapercebida e uma vida de preguiça. Jesus falou para não me preocupar, para provar que eu não estou preocupado, eu não vou no trabalho amanhã. Eu vou ficar de pijama até anoitecer outra vez, para mostrar o quanto que eu não estou ansioso. Não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando para vivermos uma vida irresponsável, uma vida indolente, que não se preocupa em granjear o seu próprio pão. Aliás, desde que o homem caiu no jardim do Éden, Jesus disse que cada homem conseguiria o seu sustento com o suor do seu rosto. Portanto, o trabalho é algo digno e algo abençoado por Deus. E devemos trabalhar sim, e devemos correr atrás sim do nosso pão de cada dia, de fazermos as nossas tarefas, o nosso trabalho. Mas Jesus está dizendo de não ficarmos ansiosos. E não preocupar-se tem a ver, meus irmãos, com querer fazer aquilo que só Deus pode fazer, que é a provisão. Você vai para o seu trabalho, você tem o seu sustento, mas aquele salário que cai na sua conta no final do mês, saiba de uma coisa: não é mérito seu, é graça de Deus. Aquele salário que você recebe, quando você for recebê-lo, agradeça a Deus e diga: Senhor, foi o Senhor que me deu isso, não foi o meu trabalho, não foi a minha capacidade. E a gente esquece isso. A gente pensa: poxa, como eu sou um bom profissional, olha quanto eu consegui esse mês. É Deus que deu. Porque na hora que Deus quiser fechar a torneira, Ele fecha rapidamente. Na hora que Deus quiser fazer essa fonte secar, Ele faz secar e faz cessar. Se não for a graça de Deus, meus irmãos, nada do que teríamos, porque tudo vem dEle. E se eu ficar ansioso, aí a Bíblia já tem uma resposta para nós. Jesus deu uma ordem: não fiquem ansiosos, mas Ele já nos conhece. A palavra de Deus, o salmista diz que Ele se lembra que nós somos o quê? Pó. Nós somos pó, e Deus sabe disso. E se você ficar ansioso, a Bíblia já tem também uma outra saída para mim e para você. Vamos ler juntos? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Portanto, ficar ansioso em si, em primeira mão, não é pecado, porque Deus já conhece, sabe que a gente fica ansioso.
Mas ao reconhecermos que estamos passando por uma crise de ansiedade, a nossa intenção, o nosso desejo e a nossa atitude imediata precisa ser correr para os pés da cruz e dizer: Senhor, eu estou ficando ansioso com isso aqui. Eu não estou conseguindo resolver isso. Esse problema está me atormentando, Senhor. Me ajuda a resolver essa situação. Tira essa ansiedade do meu coração. Me ajuda a dormir de forma tranquila. Me ajuda a colocar a cabeça nesse travesseiro e repousar. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. A palavra de Deus diz que aos seus amados o Senhor concede o sono. O sono é algo precioso. Não pode ser perturbado, não pode ser alterado por coisa alguma, exceto por uma enfermidade, por uma situação, mas por preocupações não podemos permitir que preocupações tirem o nosso sono, tirem a nossa paz, nos tragam uma inquietação tão grande que a gente perca até a qualidade de vida. Não podemos. Isso, meus irmãos, aí sim, se nós não procurarmos a Deus, se não lançarmos aos pés da cruz aquilo que nos aflige, estamos pecando. A ansiedade é um sentimento inútil. É inútil, não traz benefício algum. Por isso temos que nos livrar dele. E nesse texto que nós lemos está claro: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Ninguém, nenhum de nós. Lá no Salmo 139, o salmista diz que antes de ele nascer, antes de nós nascermos, todos os dias da nossa vida já estavam escritos no livro de Deus. Eu não sei quantos dias eu terei ou você terá, mas uma coisa eu sei: os dias já estão determinados para mim viver e para você também. A gente não sabe. E não será uma ansiedade, não será uma preocupação que vai acrescentar um minuto, uma hora ou um dia à nossa vida. Absolutamente não. Por isso, meus irmãos, precisamos descansar no Senhor, saber que Ele cuida de nós. Para Deus, nada é pequeno ou grande demais. Nada é pequeno demais e nada é grande demais. Às vezes ficamos achando que os pequenos problemas a gente pode resolver. Errado. Os pequenos problemas a gente coloca na mão de Deus também. Os grandes problemas, às vezes a gente acha que são impossíveis demais para Deus. Errado. Para Ele não há problemas grandes demais. Na semana passada falávamos de Jesus andando sobre as águas. E aquelas ondas tempestuosas, e aquele mar bravio, e aquele vento terrível que estava açoitando aquele barco, eles estavam debaixo dos pés de Jesus. Todos os problemas que estavam aterrorizando os discípulos estavam debaixo dos pés de Jesus. Assim, meus irmãos, qualquer problema, seja ele qual for, Deus está acima disso. Deus está além disso. A palavra de Deus diz, o Senhor mesmo dizendo: os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus não habita na mesma esfera que nós. Deus não existe, coexiste dentro daquilo que nós compartimentamos na nossa mente do que Ele seja. Deus está além disso, Deus está muito acima de todas essas coisas. Aleluia. Em segundo lugar, observe a natureza. Não ande ansioso e também observe a natureza. Jesus traz para nós uma figura fácil da gente observar. Ele fala daquilo que está ao nosso redor. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Já viu algum passarinho preocupado de manhã, quando o sol nasce? Eles começam a cantar. Quando o sol nasce, os passarinhos começam a cantar. E eles não trabalham, eles não têm carteira assinada, eles não têm um posto onde vai retirar alimento, e eles vão vivendo e o Senhor vai cuidando deles a cada dia. Sejam eles quais forem, em qualquer lugar que estejam, de que espécie sejam, Deus cuida de todas elas. E Jesus faz esse comparativo: um Deus que cuida de aves não vai cuidar de você, não vai cuidar de mim? Por isso Jesus nos convida, meus irmãos, a descansarmos nele, a sabermos que Ele está acima de tudo, de todas as coisas. Como vivem os pássaros? Você tem algum ornitólogo aqui? Tem algum biólogo aqui que faz investigação e a análise de aves, o comportamento das aves? Mesmo que tenha isso, se você for perguntar a um ornitólogo, ele não vai dizer: as aves elas têm que batalhar o alimento. Não, elas vivem e Deus vai provendo tudo o que elas precisam.
Nenhum de nós aqui, meus irmãos, precisa ser um especialista em aves para saber que Deus cuida delas, que Deus provê o alimento para cada uma delas. E o Salmo 19, verso 1, é um convite a nós nos lembrarmos de uma grande verdade, que já está escrito ali. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É só você olhar para a natureza para você ver o Deus majestoso e maravilhoso que cuida de mim e de você. Um Deus perfeito que tem todas as coisas de forma totalmente no seu controle. Essa semana alguém postou um vídeo no grupo falando de um físico que, ao analisar o espaço, o universo, ele dá uma declaração de fé e se emociona no testemunho dele. E ele olhando então para as bilhões de estrelas do céu, os trilhões de estrelas, o choque de galáxias que produzem uma energia excomunal, que supera o Sol que nós conhecemos e que está na nossa galáxia, supera em milhões de poder e de impacto a nossa estrela maior. Ele diz, eu fico emocionado de saber que um Deus que criou tudo isso, um dia veio a este mundo e morreu na cruz por mim e por você. Coisa maravilhosa, meus irmãos, um Deus que criou todas as coisas e que cuida de nós. Lírios que perecem, o texto que nós lemos. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. E enquanto eu estava preparando essa reflexão, eu fiquei conjecturando e imaginando algumas coisas. Eu fiquei pensando, puxa, imagine se eu trouxesse hoje aqui, na nossa mensagem, passasse do lugar que tivesse uma planta, um lírio, e cortasse ele, só para colocar aqui, para ilustrar essa reflexão. Eu fico pensando, Deus já sabia que eu ia passar ali e cortar aquele lírio. Mas o lírio em si, ele ia saber. Ele ia ficar preocupado, saber, hoje é meu último dia de vida, vai passar um cara aqui, um pastor, vai me cortar e vai me levar lá para a igreja para ilustrar a mensagem dele. Ele não está atento a isso, ele não está preocupado com isso. O lírio e as aves do céu, eles vivem para a glória de Deus. Eles estão indiferentes e estão imunes às preocupações que às vezes nós temos. Eu estava falando ali no início, meus irmãos, do excesso de passado, excesso de presente, excesso de futuro. Estava essa semana conversando com uma irmã, fui visitá-la. Ela está passando por uma enfermidade. E eu vejo hoje que nós recebemos informações demais. Pensa num bebê. Os pais levam o bebê para o médico. E o médico não tem uma boa notícia para dar aos pais. E dizem, olha, o seu bebê está com uma doença muito grave. Aquele bebê vai ficar sem dormir por causa daquela doença? Ele vai ficar ansioso? Não, porque ele é um bebê. Ele depende dos seus pais. As informações que os médicos estão dando aos pais são indiferentes àquele bebê. Ele está ali seguro nos braços e no colo dos seus pais. E não importa o que os médicos digam, aquele bebê não vai ficar estressado por aquela notícia. Os pais sim, mas o bebê não. Jesus nos convida, eu e você, nos acolhermos nos braços dele como filhos amados. Hoje em dia virou moda os médicos falarem tudo, né? Chega para o doente e falam com riqueza de detalhes, dá até a previsão de quantos dias a pessoa tem de vida. Uma coisa até brutal, eu acho. E essas informações, eu fico perguntando quais dessas informações realmente são necessárias para o meu bem-estar, ou para o bem-estar do doente. Quais dessas notícias dadas pelo médico realmente vão contribuir para a cura dessa enfermidade? Talvez a metade, talvez nenhuma delas. Porque se nós ficássemos, meus irmãos, seguros e confiados em Deus, se não ficássemos atormentados por aquilo que pode acontecer, por aquilo que talvez venha acontecer, a gente teria mais qualidade de vida e talvez algumas doenças a gente venceria muito mais rapidamente. Precisamos descansar em Deus. Terceiro lugar, diga não às inquietações de amanhã. Jesus fala claramente aqui para os seus discípulos, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Nós temos, meus irmãos, muito mais valor do que as aves, do que os lírios. Nós somos obra-prima da criação de Deus. Por causa de cada um de nós, Jesus veio para morrer na cruz do Calvário.
E nós precisamos nos apropriar disso. E temos que lembrar que é um Deus que cuida de nós. Há um hino do nosso inário para o culto cristão, que ele tem uma expressão muito bonita que diz isso: já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão. Entregar os nossos amanhãs nas mãos do Senhor. Entrega a Ele os teus amanhãs. O amanhã cuidará de si mesmo. Seja qual for aquilo que esteja te preocupando no amanhã, entrega na mão de Deus. Entrega a Ele os teus amanhãs. A letra deste hino fala isso. Nós temos que entregar, meus irmãos, aquilo que nos traz ansiedade. A ansiedade também, ela é incoerente, porque nós estamos querendo lidar com algo que não temos o domínio. O dia de amanhã não há como você fazer nada sobre ele. Não há como você controlar tudo que vai lhe acontecer amanhã. Aí você vai dizer: não, eu tenho como controlar. Eu saio tal hora de casa, eu pego tal caminho, eu vou para esse lugar, eu pego aquela avenida que eu sei que não tem trânsito, eu vou por aquele atalho que eu sei que não tem violência. Bobagem, você sabe que isso é bobagem. Se Deus não nos livrar, meus irmãos, quem poderá nos livrar? Por isso o Salmo 127 diz bem claro para nós, lembra? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, o quê? Em vão vigia a sentinela. Talvez se diga: vou colocar alarmes, vou colocar câmeras, vou colocar sensores na minha casa, ao redor de tudo que eu tenho, e com isso eu vou ficar livre de assaltos. Você sabe que não é verdade. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia a sentinela. Em quarto lugar, e terminando, diga não à incredulidade. O que me chama a atenção nesse texto que Jesus está falando no Sermão da Montanha, é que ele compara a ansiedade à falta de fé. Jesus está colocando claramente de que aqueles que não têm fé, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não servem a um Deus verdadeiro como eu e você servimos, estes são atingidos pela ansiedade. Mas Jesus diz que nós não podemos ser como eles. Jesus então diz que são os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não criam em Jesus, aqueles que tinham ídolos e imagens de escultura para adorar, aqueles que faziam das suas imagens, dos seus objetos de adoração, alguém que poderia livrá-los de alguma coisa. E nós sabemos, você sabe, e Jesus sabe e sabia, que aqueles que depositam as suas esperanças em ídolos, em imagens de escultura, estão fazendo a coisa mais tola que existe. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Meus irmãos, nós não podemos viver uma vida de incredulidade. Ou nós temos fé e agradamos a Deus, ou não temos fé e não conseguimos agradar a Deus. Ou temos uma vida de confiança no Senhor, de quem deposita nos pés dele aquilo que precisamos, ou então seremos como os pagãos. Eu e você não podemos ficar ansiosos e temerosos pelo que vai acontecer amanhã,
Precisamos controlar a nossa mente, o nosso coração e descansar nos braços do Senhor. Descansar nesse Deus que cuida das grandes coisas e cuida das pequenas coisas. E Ele está dizendo aqui: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Muitas vezes corremos atrás de tantas coisas. Corremos atrás do pão de cada dia, queremos mais oportunidades de trabalho, queremos mais isso e mais aquilo, queremos granjear mais bens materiais, queremos cada vez mais aumentar os nossos celeiros, queremos cada vez mais riqueza, mais poder, mais notoriedade. Irmãos, nós viemos, como dizia Jó, nu eu vim para este mundo e nu eu partirei dele. Nós viemos sem nada para esse mundo e sem nada nós vamos partir daqui. E nesse intervalo entre a vida, entre o nascimento e a morte, a gente fica se degladiando, a gente fica se esgotando, se estressando, se angustiando e tendo ansiedade por coisas que nós não trouxemos para esse mundo e coisas que nós não vamos levar. Por isso nós precisamos, como Jesus disse mesmo, ajuntar tesouros onde? No céu. Lá há um tesouro que nós poderemos desfrutar. Se ajuntarmos tesouros do céu, poderemos desfrutar dele. Lá não seremos roubados. Lá esse tesouro não será corroído pela ferrugem, nem pelos ladrões. Lá teremos um tesouro que poderemos desfrutar eternamente. E Deus está cuidando de mim e de você, e Ele cuida de todos os detalhes. Jesus cuida de todas as coisas. Há uma frase aqui de um grande pastor, teólogo e também um homem que viveu para fazer o bem a crianças, o evangelista e missionário George Miller. Ele foi o fundador de vários orfanatos lá na Inglaterra. E a história de George Miller já rendeu vários livros, o testemunho e a biografia dele já rendeu muitos livros que foram escritos sobre as experiências que George Miller viveu enquanto estava à frente desses orfanatos. E sabe quem sustentava os orfanatos de George Miller? Ninguém. Não havia nenhum convênio com o governo, não havia nenhum convênio com a prefeitura, não havia nos orfanatos de George Miller nenhum convênio com agências missionárias, nem com igrejas. Ele liderou vários orfanatos toda a sua vida, dependendo somente de Deus. E ele disse uma frase que tem tudo a ver com isso que falamos hoje. Ele disse assim: o início da ansiedade é o fim da fé, e o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Parece ser um círculo vicioso, mas a gente tem que ficar nessa segunda parte, porque o início da ansiedade é o fim da fé. Se você começar a ficar ansioso, você pode saber, o diabo está tentando roubar a sua fé. Fé num Deus que cuida de você, que está sabendo de todas as coisas, que está provendo e proverá todas as coisas, que tem um poder sobrenatural para dissipar qualquer problema, que cuida das coisas grandes e das coisas pequenas. A equipe de louvor cantou um cântico, eu queria até que a gente cantasse ele de novo. E esse cântico diz, né? Deus está cuidando de mim. Nos detalhes, Ele cuida de mim. E Deus cuida mesmo, dos detalhes. Deus cuida das grandes coisas, Ele cuida também das pequenas coisas. A gente precisa observar mais, ver como Deus faz esse cuidado de coisas pequenas, de coisas grandiosas. Muitas vezes a gente fica atento às coisas grandiosas, mas e as coisas pequenas? E o ar que você está respirando agora? E a pessoa querida que está ao seu lado agora? E os tantos anos de vida que você está vivendo e já viveu até agora? E as bênçãos que você já recebeu? Os pequenos e os grandes detalhes que Deus cuida da nossa vida. O início da ansiedade é o fim da fé, e o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. O meu desejo é que hoje o Senhor possa fazer brotar no meu e no seu coração essa verdadeira fé, que nos faça viver uma vida tranquila, repousar a nossa cabeça no travesseiro, indiferente ao amanhã, porque sabemos e podemos ter certeza de que o amanhã estará na mão do nosso Deus. Eu queria convidar a nossa equipe de cântico para nos conduzir novamente nesse cântico, que o Senhor está cuidando de mim, está cuidando de você. Eu queria que você cantasse com mais certeza ainda,
com mais convicção ainda, você pudesse encher os seus pulmões e dizer: Deus está cuidando de mim, nos detalhes, nas coisas grandiosas, Ele está cuidando de mim. E o cântico diz, né? Por quê? Porque o seu amor é sobrenatural. E assim Deus faz de mim e de você pessoas vencedoras. Vamos colocar em